Muita gente tem me perguntado onde vão parar as ações da Petrobras, que elas não param de estar subindo. No dia de hoje, as ações da Petrobras romperam o topo histórico de R$ 36 por ação na Bolsa de Valores. Enquanto as ações lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, Walmart, Netflix, caem pra caramba, a Petrobras sobe cada vez mais, é uma ação de commodity muito importante para esse momento. Se você quer saber se vale a pena estar comprando ações da Petrobras hoje, em 2022, para estar ganhando com a continuação dessa alta muito forte que ela está tendo, fica ligado nesse vídeo, que eu vou falar sobre os fundamentos da Petrobras, macroeconomia e também vamos falar dos gráficos, se esse é o momento certo. Bora pro vídeo então. Fala, amigo investidor, tudo bem? Quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. A Petrobras atingiu agora em abril um recorde na produção dela de petróleo. Ela está produzindo mais de 2 milhões de barris por dia. Imagine só, cara, 2 milhões de barris por dia. Ela está produzindo mais 2% do que ela havia produzido em março. Então ela está aumentando o indicador de produtividade, está sendo uma empresa mais produtiva, extraindo mais e se aproveitando desse momento que o petróleo sobe cada vez mais. Antes da gente falar em detalhes sobre as ações da Petrobras, é importante você saber sobre os fundamentos de toda a macroeconomia que está por trás dela. Se você pegar os países mundo afora, os principais, Estados Unidos, a União Europeia, todos esses, Brasil também, você vê que ele está com recorde de inflação, então a inflação está subindo cada vez mais. Isso aí é ruim para nós que somos consumidores, porque a carne fica mais cara, o óleo de soja fica mais caro, fica tudo mais caro. Só que ao mesmo tempo, se você é investidor de uma empresa que ganha com isso, no caso a Petrobras, ela vende petróleo. Então se a cotação do petróleo está subindo, ela ganha cada vez mais. Então é isso que está acontecendo com o mercado fugindo da inflação. Os ativos que se apreciam muito são commodities, são o ouro, por exemplo, são alguns títulos de renda fixa, como os bonds americanos. Então, está havendo essa fuga de capital de empresas de tecnologia americanas, principalmente, que estão sendo muito afetadas por conta desse aumento de juros nos Estados Unidos. Isso está fazendo o dinheiro ser alocado nesse tipo de empresa como a Petrobras. Então, é importante, nesse momento, no curto prazo, investimentos serem feitos na Petrobras, para que ela consiga continuar atraindo esse capital estrangeiro e a cotação dela subir mais. Então é isso que está ditando esse aumento sequencial da Petrobras, cada vez mais as ações da Petrobras estão renovando o topo histórico, ou seja, estão bombando, subindo cada vez mais, estão agora valendo R$ 36 por ação. Entenda que por trás dela, então, tem o barril do petróleo, igual eu te falei. Quanto mais o Brent sobe, ou seja, o petróleo cotado lá no Mar do Norte da Europa, que é a padronização, né, dessa commodity, quanto mais o barril de petróleo sobe, mais as ações da Petrobras, se ela souber, se ela tiver inteligência para surfar essa alta, que é o que ela está tendo no momento, ela sobe junto. Então, você sabendo o que está acontecendo com o petróleo, já te destaca dos investidores, a maioria deles aí. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, está te alertando sobre investimentos, sobre trading, sobre mercado global, se inscreve no canal e ativa as notificações, que eu sempre trago esse conteúdo em primeira mão para os meus inscritos. Se você não sabe, o pré-sal detém 75% da produção de petróleo da Petrobras, vem do pré-sal. Então, principalmente os campos de Tupi, e de Búzios são os dois maiores campos de extração da Petrobras. É lá que realmente a Petrobras faz maior parte da grana dela. Outra coisa que está afetando bastante a Petrobras é a questão da privatização que foi anunciada lá pelo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Sachida. Ele disse que está muito querendo privatizar a Petrobras, só que existe todo um critério para isso acontecer. É importante você ver que às vezes o governo está botando um pessoal focado na economia para atrair capital estrangeiro. Então, às vezes, essas pessoas não sabem do desafio que é você conseguir privatizar uma empresa igual a Petrobras. Tem que passar pelo Congresso, tem que ser inserida no PND, o Programa Nacional de Desestatização. O Bolsonaro tem que canetar, então tem vários processos para isso acontecer. Não é tão simples, mas o mercado gosta muito de privatização. Se você pegar o histórico, por exemplo, da Gazprom lá na Rússia, foram oferecidos vouchers para os investidores estarem comprando pedaços da Gazprom, se você não sabe, é como se fosse uma Petrobras da Rússia, e ela se desestatizou em algum momento. Isso acabou criando oligarquias lá na Rússia, mas não vem ao caso, a gente está falando aqui da Petrobras. Importante você saber que está em voga aí a questão dela ser privatizada, então isso faz os investidores ficarem animados. Quem tem grana para comprar realmente um pedaço bem grande de Petrobras,
né, que seria do governo, o governo que detém essas participações, essa galera fica muito animada. Então, esse é um ponto que tem feito as ações subirem bastante ultimamente. E quanto mais a Petrobras produz, mais o dividend yield dela sobe, ou seja, o quanto que ela paga de dividendo aos seus acionistas. Ela está pagando muito dividendo, está beirando 22% ao ano. Então, é muita grana. O último pagamento foi, acho que, R$ 3,5 por ação, muito alto, né? Ela já havia pagado bastante, né, no início do ano. Então a Petrobras está cada vez pagando mais aos seus acionistas. Ter ações da Petrobras é algo super valioso. Mais importante você ter essa noção de que ela está esticada, se você levar em consideração que o Brent talvez não tenha tanto respiro, né, ainda para subir. Então vamos falar sobre isso, vamos olhar o gráfico aqui agora do Brent Crude Oil. Vamos olhar também as ações da Petrobras para você ver se está valendo a pena ou não. Você está investindo aí na Petrobras, colocando a grana, ou se você tem ações da Petrobras, se vale a pena estar vendendo elas. Me acompanha aqui então. Então esse é o gráfico do Brent Crude Oil, ou seja, o barril de petróleo negociado em dólar, né, no mundo afora. Observe como o barril de petróleo ele está basicamente consolidado entre essas regiões aqui de 128 dólares o barril e 95. Em determinado momento, quando aconteceu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o petróleo deu uma disparada lá em fevereiro, né, mais ou menos ali no carnaval, que eu me lembro bem. O petróleo deu uma disparada muito grande, criou-se muita volatilidade, tensão por causa da guerra que estava em andamento. Só que depois disso o mercado entrou numa consolidação, ou seja, não havia uma clareza de movimento. Isso fez o Brent Crude Oil ficar consolidado. Hoje em dia ele se encontra nessa consolidação há mais de meses aí parado, vamos colocar assim. Ele não toma uma decisão de alta nem uma decisão de queda. Então é importante você que é investidor de petroleira, você ficar de olho no Brent Crude Oil, que é o momento que ele explode para cima, você ganha muito dinheiro porque vai apreciar as empresas de petróleo. Então o Brent Crude Oil está nessa consolidação hoje em dia. Se a gente pegar a Petrobras, por um outro lado, a Petrobras já está foguetando aí para cima. No momento que eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 23, você deve estar vendo talvez no dia 23 ou nos outros dias, ela está subindo mais de 3,9%. Ela está sendo cotada agora a mais de R$ 36 a ação. Então realmente a Petrobras está no topo histórico rompendo com muita força, né? Quem aí estava pessimista com Petrobras agora está vendo aí esse foguete aí subir. E é aquela coisa, não existe o máximo que ela pode chegar. Para cima não tem limite. Então é importante a gente ficar de olho. Só que você tem que pensar o seguinte, muitas coisas motivam essa alta da Petrobras. A macroeconomia, fundamento, e aí no gráfico você consegue ver isso. Só que eu particularmente como investidor, eu já vejo que a Petrobras já está chegando num valor, no meu ponto de vista, no retorno que eu já tive, já está batendo 300%, 400% de valorização. Então, eu já vou cortando um pouquinho, já que tem isenção de ações, já que você consegue ter R$20 mil por mês. Então, eu vou estar cortando um pouquinho de Petrobras, como se fosse um dividendo, né, já que não paga imposto de renda, e você consegue estar fazendo isso aí todo mês tranquilamente. O importante é você saber, se você domina estratégias de opções, você consegue, por exemplo, fazer uma venda coberta em Petrobras. Já que ela está numa alta frenética, a gente pode estar lançando calls, por exemplo, a R$40 e você, né, tem ali a ação da Petrobras, se ela deve estar pagando uma enormidade, eu não vou entrar aqui em detalhe, se ela chegar lá em cima, você entrega as ações da Petrobras, senão você ganha o prêmio. Venda coberta, algo muito interessante para estar fazendo hoje em dia nas ações da Petrobras, para você aproveitar essa alta dela aí, deve estar pagando um turbilhão aí a venda de call. E eu particularmente, com essa questão de tensão que vai ter aí por conta de eleições, vai ter muita incerteza ainda, infelizmente, no Brasil agora em 2022. Eu estou mais cauteloso, acho interessante pegar um pouco de lucro da Petrobras e fazer essas estratégias para estar extraindo uma renda recorrente todo mês, já que eu já tenho ações, apesar de estar me desfazendo de grande parte delas agora por conta desse risco, né, que temos à frente aí. E você, o que você acha das ações da Petrobras? Você acha que vale a pena estar vendendo elas ou comprando agora? Agora está barato, R$36, agora ela vai subir cada vez mais. Qual é o seu ponto de vista? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você pensa aí das ações da Petrobras hoje, né, a Petri 4. E se você quer saber mais sobre essas estratégias de opções que você consegue estar fazendo para remunerar
a sua carteira, ó, vou deixar uma playlist aqui de graça em algum lugar aqui na tela para você maratonar ela e aprender a fazer venda coberta, cara. Você podia estar ganhando dinheiro, principalmente se você tem ações da Petrobras, você poderia estar ganhando uma grana, um cascalho aí todo mês aprendendo a fazer a tal da venda coberta. Então, não perde a oportunidade, mete o dedo aqui em algum lugar aqui do vídeo para você ganhar, né, uma gasolina extra da Petrobras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais a esse, então se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu!